Que calor, Jesus! Oi, gente! Tudo bom? Eu espero que sim, né? Hoje o Indica ou Não Indica é muito especial. Esse vídeo aqui, ele foi pedido como presente de aniversário pela minha tia Rose. Então, beijão, tia. Esse é o seu presente aqui. Espero que vocês aí, né? Principalmente você, tia, goste muito desse vídeo, tá? Ela me pediu especial para falar sobre o desenho preferido dela, que era o desenho do Fantomas, o morcego dourado. E eu resolvi, então, atender o pedido da minha tia, né, já que ela pediu isso de aniversário, então cá estou fazendo esse vídeo pra ela, né. E eu espero que vocês aí também gostem, não é mesmo? E assim, gente, vamos lá falar sobre o Fantomas. Eu não conhecia esse desenho, não conhecia. E eu acabei descobrindo que ele não é exatamente um desenho, ele é um anime, ou anime, do jeito que você preferir pronunciar. E o Fantomas, ele foi criado no Japão, tá? Exatamente, lá no Japão. Só que assim, gente, a origem de nascimento do Fantomas é muito controversa. Por quê? Há fontes que dizem que o Fantomas surgiu em 1930, em um teatro, né, de ilustrações. Ele apareceu como um personagem qualquer, só que ele acabou agradando as crianças. E por causa disso, em 1947, acabou surgindo o primeiro mangá do Fantomas. E em 1966 teve a estreia do desenho, né, do anime do Fantomas. Só que este desenho, ele vinha aqui pro Brasil em 1973, que ele foi transmitido pela TV Record. E aqui no Brasil ele ficou de 1973 a 1984. Mas por que eu disse que a origem do Fantomas é uma origem desconhecida? Por causa do seguinte. Muitas fontes alegam, né, que o Fantomas surgiu em 1930 no teatro. Já outras fontes dizem que o Fantomas surgiu em 1947 através do mangá. Então assim, né, ninguém sabe ao certo o surgimento desse desenho, né, o surgimento do personagem do Fantomas. E eu vou deixar então aqui só explícito no Brasil que ele chegou em 1973 e ficou até 1984, transmitido pela TV Record, e ele passava lá pelo horário das 6h30 da tarde. O Fantomas, ele foi um desenho que fez muito sucesso, ele teve um total de 52 episódios, e cada episódio com 25 minutos, tá? E qual que é o enredo do Fantomas? Gente, a sinopse do Fantomas é uma sinopse gigante. Basicamente assim, você lê a sinopse, você não precisa assistir ao desenho, porque literalmente a sinopse conta tudo. Conta tudo. Então eu resolvi dar uma resumida aqui pra vocês, bacanuda, tá? Então, vamos lá. A sinopse, essa aqui é a sinopse, tá? O Fantomas, ele foi criado na cidade perdida de Atlântida, pois é. Ele acabou tirando uma sonequinha de 10 mil anos, só 10 mil anos, né? E aí o que aconteceu? A Mary com o Dr. Steele e o seu filho Terry, eles acabaram achando, né, a cidade de Atlântida. E a Mary acabou acidentalmente despertando o Fantomas, né? Que jurou que ia proteger ela e ia salvar o mundo das trevas. Basicamente, é essa sinopse que eu tive que abreviar muito porque é muito extensa. E aí a gente vai aos personagens. O personagem principal, obviamente, é o Fantomas, que ele é corajoso, tem superpoderes, não tem medo de nada, não se rende, não desiste, ele luta até o fim. Temos a personagem da Mary, que é aquela menina simpática, aquela menina doce, delicada, mas que tem aquela coragem, né? Temos o Terry, que ele é o filho do Dr. Steele, né? Que ele é muito corajoso, só que ele é muito, extremamente teimoso. Ele vai atrás do perigo, ele gosta de enfrentar o mal, o prazer da vida dele é ir atrás do mal e combater o mal. Basicamente é isso. Temos o Dr. Steele, que ele é um arqueólogo extremamente inteligente, né? Educado e, é claro, corajoso. E agora a gente vai para os vilões. O primeiro vilão é o Dr. Zero, que ele é um vilão assim, gente, vou falar pra vocês, ele é um vilão muito enigmático. Porque assim, eu assisti alguns episódios do Fantomas e os episódios que eu assisti, cara, eu não vi o rosto dele. Ele só tem 4 olhos e cada olho é de cor diferente, e são olhos parecidos de gato, então assim, ele é muito misterioso. Temos o Dr. Mort, que, gente, eu vou falar mais pra frente sobre o Dr. Mort,
Que ele, assim, é aquele personagem realmente que quer trazer o caos. Nossa, quem é o Dr. Zero perto do Dr. Morte? Ih, o Dr. Morte tá nem aí pra nada, ele quer trazer o caos, a discórdia, a destruição, misericórdia. Como eu falei pra vocês, eu assisti alguns episódios do Fantomas. E eu assisti pela plataforma do YouTube. Pois é, ele tem aqui alguns episódios completinhos. Então assista, gente, procura ele, digita aí Fantomas, que você vai achar daorinha pra assistir. Uma coisa que eu achei interessante sobre o Fantomas é que é o seguinte, tá? O Fantomas, aqui no Brasil, ele teve 2 dublagens. Sim, pela mesma empresa, tá? Por quê? Na primeira dublagem, que foi de 73, o Fantomas, ele tinha esse nome, Fantomas, o Morcego Dourado. Em 1980, eles fizeram uma redublagem, onde eles colocaram Fantoman, o Guerreiro Dourado. Mudaram, mas muita gente não gostou dessa redublagem que fizeram, né? Também, né? Não sei pra que redublar, né? Se já tá bom do jeito que tá, larga, não mexa, né? O que causou, assim, pra algumas pessoas, causou um pouco de desgosto, né? Por que será, né? Fantomas pra Fantomas, pelo amor de Deus, né? Mas como eu falei pra vocês, eu assisti esse desenho, assisti esse anime. E eu vou falar algumas coisinhas coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei neste desenho. Pois é, né? Nem tudo me agrada. A primeira coisa que eu vou falar são as coisas que eu gostei, tá? A primeira coisa que eu achei bem interessante nesse desenho que é o seguinte, ele não demora essa ação. Como assim? Normalmente os animes, né? Alguns animes, tá? Não todos, vamos relembrar, não todos. Mas a grande maioria dos animes tem aquela coisa de ficar enrolando muito os episódios. Pelo amor de Deus, como assim? Tem muito anime que é o seguinte, ele pode ter lá 10 episódios desse anime. Os primeiros 5 episódios são mostrando os personagens, apenas os personagens, as características dele, as personalidades desse personagem. Isso me irrita muito, porque eles são animes, esse tipo de anime, ele quer que o telespectador crie como se fosse uma amizade com o personagem do anime, né? Só que isso acaba me irritando, eu sou daquelas que gosta de ir direto ao ponto. Por quê? Quando você tem um anime que ele já tem ação do começo ao fim dele, você já começa a ver as características do personagem, o temperamento dele. Não precisa dessa enrolação para você saber se o personagem presta ou não presta. E o que eu gostei de Fantomas é exatamente isso, porque ele já vai direto ao assunto. Tem ação do começo, meio e fim do anime, tem ação. E é claro, como de costume, né, nos desenhos antigos, né, tem aquela coisa, né, de ter aquele final explicando pra gente, não faça o mal, porque se você fizer o mal, você vai pagar, né? Aquela coisa, né, de moralidade. Então, isso me agradou muito no Fantomas, porque eu achei bem legal. Outra coisa que eu gostei bastante do Fantomas, isso sem sombra de dúvida, é o próprio Fantomas, cara. Por quê? O Fantomas, ele é aquele personagem que ele é um esqueleto. Quando você olha esse tipo de personagem, né, você acha que ele vai ser maligno, né? Que ele vai ser aquela coisa que vai querer arrancar tua alma, né? Devorar sua alma. E quando você descobre que o Fantomas ele é do bem, você se surpreende. Me agradou muito no Fantomas, porque saiu daquele clichê, né? Porque sempre tem aquele clichê que o herói é aquele príncipe encantado, aquela coisa linda, maravilhosa, que aí a mocinha acaba gostando dele. E no Fantomas não, ele é uma caveira que aparentemente pode ser maligna, mas aí você descobre que é do bem, o que é bem interessante. Outra coisa muito legal que eu achei do Fantomas, isso, gente, vou falar pra vocês, sem sombra de dúvida foi o que mais me agradou, que é o seguinte. Temos o personagem do Dr. Morte, né? Nos primeiros episódios fica aquela tensão em relação ao Dr. Morte, que eles ficam falando tanto desse Dr. Morte, você fica assim, meu Deus, a hora que esse Dr. Morte vir vai ser uma criatura assim, nossa senhora, nossa, vai destruir o Fantomas. E aí o que acontece? Quando eles trazem, né, o Dr. Zero, manda trazer o Dr. Morte de volta à vida, né, a gente descobre que o Dr. Morte, ele é exatamente igual ao Fantoma, só que ele é azul. Ele é exatamente igual, cara. Você cria uma expectativa sobre o personagem, aí quando você vê o personagem, você tem essa quebra de expectativa, por quê? Porque ele é o Fantoma, só que azul. Eu achei o máximo isso, porque você fica tão naquela coisa, nossa, esse Dr. Morte deve ser horrível. Chega lá, ele é o Fantomas. Eu achei bem bacana isso. Outra coisa que me agradou muito, tá? Foi a questão das características que eles fizeram dos personagens malignos e do próprio Fantomas, tá? Eu achei muito bonito o design, o estilo do desenho, os traços ficaram muito bonitos. E aí vem a parte agora, as coisas ruins que eu não gostei do Fantomas, que foi.
Sem sombra de dúvida, eu não gostei dos personagens humanos. Por que eu não gostei? Eu não gostei dos traços dele. Eu acho que eles são personagens muito duros. Por exemplo, uma coisa que me irrita é que quando eu tô assistindo esse desenho de Fantomas, aparece a personagem da Mary. Uma hora a personagem dela tá com uma testa assim gigantesca, mas gigante mesmo, e outra hora a testa tá minúscula. O personagem do Terry, uma hora ele tá com a cabeça achatada, uma hora com a cabeça mais larga. E também uma coisa que eu reparo é que a boca dele se move tipo assim, ó. Muito dura, cara. Muito dura. Isso aí, quando eu fui assistir o desenho, começou a me irritar muito. Por quê? Os personagens malignos, quando eles vão falar, eles falam assim direto e reto, entendeu? Os personagens humanos, não, eles ficam com esse travamento nas expressões e na boca. Isso foi me incomodando. Confesso pra vocês que quando apareciam os personagens humanos, eu avançava um pouco o vídeo, porque me irritava esse travamento na fala. E tem esse travamento também em algumas cenas de ação que me incomodou bastante, né? Os próprios personagens humanos não me agradou, né? Já o Fantomas, que é um personagem assim, que eu achei bem interessante, que ele quase não fala, né? São muito poucos episódios que o Fantoma fala, e quando ele fala bem pouquíssimo. Então, eu achei interessante porque ele carrega um peso muito grande, né? Porque, na verdade, o desenho, na minha opinião, que eu achei bem interessante, é que quem carrega esse desenho sozinho é o Fantomas com o Dr. Morte. Os dois. Mas o Fantomas, ele sim é um personagem muito interessante, que eu gostei muito por algum motivo, né? Por ele ser um personagem assim que ele tem aquela coisa, aquela atmosfera assustadora, o desenho ele não transmite, ele não tem cenas assustadoras, ele não te traz calafrios, ele não tem imagens, né? Traços sombrios, então assim, você não fica assustado. Por isso que o Fantomas ele foi um sucesso na época dele, porque apesar dele ter um personagem principal que é um esqueleto, ele não tem uma atmosfera muito pesada, aquela coisa assim com paletas de cores muito escuras. Pelo contrário, as paletas de cores, até com os personagens malignos, são um pouco mais claras em algumas cenas, né? Óbvio que algumas cenas são escuras, mas outras são mais claras. Então assim, gente, o Fantomas, apesar de tudo, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para esse desenho, eu daria uma nota 7, tá? Ele não me agradou tanto, mas é um desenho sim divertido, e é um desenho assim que você acaba entrando de cabeça. Por algum motivo, esse desenho ele acaba se tornando atrativo. Você acaba realmente engolindo aquela história e gostando do Fantomas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Deixa aquele like maroto pra você ver que está gostando desse tipo de vídeo. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E parabéns, tia. Feliz aniversário, tá aí o presentão pra você. Tchau.